Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada numa mão que eu joguei na GG. Um spot bem interessante. Ele é um spot que muitas vezes a gente pode estar super valorizando algumas mãos, quando na verdade elas têm que ser jogadas para trás em algum momento. Então achei um spot bem legal para a gente dar uma olhada em qual a maneira correta de jogar e pensar o range do nosso adversário como um todo. Aqui é um early game, né? O cutoff abre, ele tem aproximadamente 45 blinds e a gente tem mais ou menos 30 do Big. A primeira coisa que a gente tem que pensar é como que fica a nossa defesa com esse tipo de mão do Big Blind num torneio PKO. 30 blinds, a gente tem duas opções, né? A gente pode jogar de call ainda, por ser um stack que domina muito, mãos piores do cara, e a gente pode jogar de tribet num cenário como esse. Se fosse um pouco mais short, 25 blinds, eu já sugiro que vocês sempre chovam esse tipo de mão, tá? Por quê? Porque é uma mão que vai tomar muito call pior num cenário PKO, em early game, middle game, né? Então se você chova 25 blinds, o vilão provavelmente nunca folda um Ice 9 suited, um Ice 10 suited, um Rei Valete suited. Ele deveria ter call com esse tipo de mão e o nosso show fica extremamente eficiente. Mas na faixa de stack de 30, 35, já começa a ser uma faixa de stack onde eu já não acho que a gente vai se beneficiar tanto de estar chovando uma mão como essa. Então eu opto por jogar de call. O tribet call é uma opção também, mas nesse cenário decidi jogar de call e jogar um pós-flop contra o nosso adversário. Flop ele se abete uma size pequena e aqui é outro entendimento que a gente tem que ter quando vai para uma linha como essa, né? Que é o que? Cara, um board dobrado, eu vou ter muito check raise, vou ter check raise com praticamente quase todo o meu range de continuação. Se tratando do melhor top pair, né? Top pair, top pick, é óbvio que é uma mão que vai estar 100% dentro da nossa composição de check raise, junto com outros top pairs e junto com 7x, obviamente. E a nossa composição de blefe vai vir muito dos flush draws, vai vir de brocas, cenários com bons backdoors, né? Então mãos como 9-8, flush draws ali, rei X de ouros, etc. Então isso é a nossa composição geral num spot como esse. Então observando o Wizard aqui essa primeira parte, e que a gente percebe que de fato a gente pode jogar de call ou de tribet essa situação e o shove sendo ali a pior decisão. Por quê? Porque são 33 blinds ainda. Então é um cenário que ainda tá longe aqui de um stack onde a gente pode chovar muito e tomar calls piores, tá? O Wise Dama ele já começa a ter essa composição de chove e tribet bem próximos. Os EVs são praticamente os mesmos. E aí você pode dividir estratégia da maneira que você achar melhor. O Wise Vala eu recomendo jogar de call mesmo, acho que é bem bom. E a gente vai partir para um pós-flop interessante, né? Vala de ouros, 7 de ouros e 7 de espadas. Sempre que vocês estudarem esse tipo de cenário, tenta olhar pro range como um todo, né? É muito comum quando a gente começa a estudar no jogo, a gente pegar exatamente o nosso combo, exatamente a nossa mão e ficar olhando ela. Olhar ela, deixa eu ver se ela joga assim, beleza, jogou assim e GG. E aí se acontece o mesmo spot com você, o mesmo board, só que você tem uma outra mão, você tem, sei lá, uma mão tipo 5-5, tu já não sabe como joga, porque tu estudou esse board, mas tu não estudou esses combos todos. Você só foi lá e olhou pro seu Ice Vala. Então é bem importante você olhar o spot como um todo para saber estudar de uma forma mais coerente, né? E olhando o spot como um todo, o que a gente começa a perceber? Que a gente tem basicamente check raise com tudo que quer continuar e um pouquinho de call em frequência baixa, que vem muito de AX e valete X fraco. Então é uma estratégia bem simples de aplicar, né? Eu posso continuar tudo com check raise e se eu quiser ter calls ainda nessa situação, eu vou usar os Ice Highs que não quer foldar flop ainda para uma size pequena e os valetes que sejam fracos ali, né? Vala 2, Vala 3, etc. Todo o resto, basicamente, a gente consegue reagir jogando check raise, o que fica muito fácil de distribuir a nossa estratégia como um todo. Então é exatamente o que eu fiz com Ice Vala, eu dei check raise, o vilão defendeu e a gente vem para um turn 6. A gente vem para um turn onde a gente precisa entender se a nossa mão ela ainda é forte o suficiente para barrelar para barrelar o turn, né, para ter um segundo bet, ou se a nossa mão já começa a ser uma mão mediana, onde você quer ter alguns fortalecimentos de range, né? E a gente percebe que Ice Vala, top air, top pick é contra o range do cutoff, que tem diversos valetes piores, ele de fato é uma mão que tem ainda uma grande possibilidade de barrelar a segunda, né? Então a gente não precisaria ter dúvida com essas mãos que são top pairs fortes, né? O Ice Vala, o Rei Vala já começa a ser um pouco tanto faz entre bet e check, e aí sim, né, quando a gente começa a pegar os valetes bem fracos ali, Vala 9, Vala 8, Vala 7, Vala 7 é full, né, Vala 6, Vala 5, Vala 4, a gente começa a poder já dar check com ele. Então ele cumpriu um bom papel flop em dar check raise, mas turn ele começa a não ser tão forte assim para barrelar a segunda. A gente deveria ter um bet um pouco mais polar, né, betando as mãos que realmente muito fortes, né, que seriam as trincas e os melhores valetes, e betando os principais draws, né, e isso seria uma composição de bet turn polar, né. O Ice Valete eu continuei betando, foi a ação que eu tomei, jogo de bet turn. Eu não lembro exatamente a size que eu usei, eu vou até colocar uma segunda size de meio pote aqui, realmente eu não me lembro muito bem, mas pelo tamanho do pote, foi um bet ali de, no mínimo meio pote, né, entre meio pote, size alto, o vilão defendeu, e aí vem a chave da mão, né, vem o turn, o river 3 de ouro. O que eu percebo muitas vezes aqui é um spot muito fácil de você ser enganado pelo valor absoluto da sua mão. Pô, eu tenho um top pair, top kicker, e eu vou atolar essa mão e tá tudo certo. Quando na verdade, você precisa olhar pra composição de range do vilão e como ele chega nesse river. Então você deu check raise, vilão defendeu, você barrela turn, vilão defende, river é um 3, completa flush. Será que o seu Ice Vala tem equidade
equidade suficiente pra tentar valor betar mais uma street, ou basicamente você tá só tomando call de mãos que são piores que a sua num cenário como esse, que são melhores que a sua, desculpa, num cenário como esse, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então eu opto por jogar de check justamente por entender que a equidade do meu Ice Valete ela é extremamente baixa nesse river, da forma que a mão foi jogada. E aí eu vou pro check fold, tá? Por que check fold? Porque basicamente eu preciso encontrar blefe suficiente na mão do vilão pra que eu tenha um check call que seja eficiente também. Então não é só sobre chovar river e só tomar call contra mãos que a gente está perdendo. É também se eu checar, será que esse adversário vai ter uma frequência boa de blefs para que seja bom o suficiente eu dar call com uma mão como essa? Ou ele vai ter valete XPO o suficiente para que seja bom a gente rerolar uma mão como essa, né? Uma mão que foi check raise flop, bet turn, completa flush. Será que ele teria capacidade de usar um vala 10, um vala 8 para chovar, valor betar uma mão como essa? Obviamente que não, né? Muito difícil porque são mãos dele ali que estão extremamente medianas numa runout como essa, né? Numa runout, num board dobrado, num complete do flush. Então eu opto pelo check fold, mesmo que sejam 30 efetivos, mesmo que seja uma das minhas melhores mãos no flop, eu tenho que assumir que a runout foi muito ruim e que o range do vilão chega muito forte para que eu tenha 3 street de valor com uma mão como essa. Então eu acabo jogando de check fold. Vamos dar uma olhada na teoria sobre isso. Então river 3, a gente acaba chegando aqui com um range overall que tem muitos blefs ainda, principalmente completando flush, e que tem valores suficiente, né? Os sets, os fulls ali, ainda tem equidade suficiente para chovar e valor betar, né? Pensa que o vilão ainda tem as, rei, dama, e essas mãos aqui vão estar ganhando sempre deles, né? Mas se a gente pegar o Ice e Valete, que é o nosso combo principalmente sem ouros, ele já se torna um puro check, tá? Na verdade, principalmente sem ouros não, né? Ele tem aqui algumas com ouros e algumas sem ouros, né? Tá um pouco mixado. Mas o nosso combo que é o sem ouros, até dar uma olhada aqui, é As de Espadas e Vala de Copas. As de Espadas e Vala de Copas. Ele já é bem mixed, né? Entre não chovar, entre dar check e block em betar. Em betar uma size muito pequena. Então essa mão, de maneira alguma, ela poderia ser chovada, né? Não só ela, os outros também. Mas principalmente sem ouros, ela tá aqui indiferente entre fazer uma aposta pequena, de 10% do pote, e fazer uma aposta, aposta de 40% do pote e jogar de check. Então ela nunca quer jogar de chove num river como esse, tá? Então eu opto pelo check e a gente vai para nossa decisão final. Nosso adversário vai all in e o nosso Ice Valete sem ouros aqui sim, né? Ele é um puro fold já por teoria, Na prática, galera, eu acredito que o field vai chegar com um range com muito menos blefe como foi jogado, um range muito mais fortalecido. Então eu foldaria ainda mais, né? E aí as mãos que ainda tem a blocker de ouros aqui, acabam ainda tendo esse hero call, né? Por bloquear muito do que o cara tava lobetando, que seria os flushes nuts ali que chegam até o river dessa forma, né? Mas ele teria que também ter essa composição de blefe que eu não acredito que vai chegar o suficiente, tá? Então, basicamente essa é a resolução, essa é a forma que o Ice Valete deveria de fato ser jogado. Check raise, bet, mais check fold river ali é uma opção extremamente viável, tá? Vamos dar uma olhada no range de blefe pra gente finalizar aqui. Então, o que o vilão chega river, né? De valor, obviamente, galera, chega com todos os 7x e flushes. Essas mãos, elas são absolutas e vão chegar até o river de fato. E a gente precisa observar o que se torna blefe a partir daqui. Então, ele chega com 10 e 9, que é uma mão que pagou check raise flop, paga bet turn, e aí sim tem que chegar river e blefar, né? Uma dos combos de blefe que ele tem nesse river aqui, principalmente com 10 ou 9 de ouros, né? São os maiores EVs aqui, e as outras estão um pouco indiferentes entre blefar ou não, mas ainda assim blefa sem ouros, né? Então ele tem que chegar com 10 e 9 pagando check raise flop, bet turn de meio pote e ainda blefar o river. Acaba chegando aqui com algumas mãos, vamos ver mais algumas mãos que entram nisso, né? Ice e dama, então pagou check raise, pagou bet turn, river é um Ice high, porém tem a blocker do flush nuts e ele tá optando blefar 100% esse combo. É mais um combo que, sinceramente, eu acredito que muito do field vai só checar behind, se chegou dessa forma e não blefar. E o mesmo vale para alguns combos de dama de ouros, né? Que já tem uma frequência bem menor, mas que ainda assim tem combos de blefe aqui, né? Ice e rei a mesma coisa, né? Com Ice de ouros aqui blefando uma frequência gigantesca. Ou seja, realmente é um spot, na minha concepção, horrível de rerolar river e eu jamais pagaria essa situação depois de check, né? 4-4 com ouro, 5-5 com ouros, mãos que eu acho que na visão do field tem valor de showdown e vão ser só checadas behind. Então realmente eu acho que é um spot que ele pode te iludir, né, no sentido de você dar check raise e achar que você vai atolar em qualquer runout, mas quando você observa o range que o cara tá chegando num river como esse, de fato a sua mão ela não tem a equidade suficiente nem para valobetar o river e muito menos para dar check call, né? Então se você quer jogar de uma forma diferente que não seja o check fold, seria uma opção dar uma blocking bet, né, jogar de 10%, 20%, a teoria tem até a escolha de 40% river ali, mas eu acho que a pior decisão é simplesmente check raise bet
SPET. E já que o SPET tá apertado aqui, já que eu joguei assim, agora é chove, né? E não, na verdade seria muito ruim jogar dessa forma. Beleza? Tamo junto, grande abraço e até a próxima.